O judaísmo, nós conhecemos bem, né? Todos os seus ritos, apresentação das crianças, circuncisão, celebração das festas, os zelosos aqui também. Ah, sim, olha só, pessoal, fariseus, saduceus, essênios. Eu tenho 17 minutos, posso continuar? Essa parte é muito boa. 17 não, né? 3 minutos só, para falar a respeito desse grupo aqui, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Os fariseus era a classe pobre e média de Israel. Vocês acham que os fariseus eram os ricaços? Nada, né? Os saduceus, o homem do poder político e religioso, eles eram a classe nobre mais rica, né? Enquanto que os fariseus eram a classe média, classe pobre da cidade. Eles tinham como Bíblia todo o Antigo Testamento. Lembrando que naquela época eles já falavam muito a língua grega. E havia surgido um rei lá no Egito que resolveu traduzir a Bíblia para o grego. Pegou 70 pessoas e traduziram em pouco tempo todo o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução foi usada e era usada na época de Jesus como uma tradução bíblica fiel, né, das Sagradas Escrituras. Consideravam na prática a tradição oral superior às Escrituras, na prática, porque eles valorizavam demais a tradição. Lembra que o embate de Jesus com os fariseus era muito decorrente da tradição. Eles surgiram como uma reação contra as culturas helênicas, gregas, que vinham contra eles. Mas eles ficaram tão rígidos, com tantas normas, e essas normas foram ficando tão fortes ao longo do tempo, que passou a ser mais importante do que a própria Escritura. Não muito diferente dos nossos dias, né? Onde a gente vê grupos religiosos que consideram a tradição mais importante do que a própria Bíblia. E teve origem, Paulo, por exemplo, né? Teve origem lá no farisaísmo. Ele diz: eu sou fariseu de fariseu. Porque é melhor fariseu do que eu? Não existe. Ali era um homem fariseu mesmo. A sinagoga era o seu grande palco, ou seja, eles eram os professores. Eles criam na predestinação, na imortalidade da alma, na ressurreição e a vinda de um Messias libertador político. Eles esperavam, eles estudavam as Escrituras, esperavam por esse Messias, porque eles viviam desde os asmoneus, dos Judas Macabeus, eles se levantaram ali naquele grupo como alguém que esperava um libertador, alguém que pudesse libertar o povo de Israel. E também dos fariseus vieram os escribas, que eram os versados na leitura, porque como eles trabalhavam muito com tradição oral, mas eles também tinham uma versão escrita. E aí não era todo mundo que sabia ler e escrever, nem tinha material. O material mais conhecido era o pergaminho. Um bom pergaminho naquela época, bom mesmo, durava no máximo 100 anos. E olha lá, simplesmente se desfazia com o tempo, né? Simplesmente se desfazia. Eles eram anti-helenistas, ou seja, anticultura grega. Não queriam a cultura grega ali entre eles. Formado de jovens de classe média e leiga, além dos mais pobres, né, classe média. E na época de Jesus, nos dias de Herodes, possivelmente 6.000 membros, né, todos contados. Um por um, não sei se em ordem, igual os que eles contam hoje, aquele grupo que tem muito por aí agora, esqueci o nome, legendários, né? Jesus é o legendário número 1, aí vem o número 2, 3, 4, 5, 6, já está no número 70.000, não sei das quantas, né? Trabalho muito bom sobre masculinidade que estão fazendo no Brasil hoje, atualmente. Muito bom. Os saduceus era formado pela classe alta de Israel, né, os aristocratas e sacerdotes, e o sumo sacerdote, Anás, por exemplo, ali, era o sacerdote junto com Caifás do ano 18 ao ano 37, depois de Cristo. Então, os saduceus, eles tinham essa classe mais sacerdotal, mais rica, limitados ao templo, né, a função principal deles, e ao sinédrio também, porque eles governavam no sinédrio. Religiosidade pouco formal, aceitavam apenas o Pentateuco. Aqui uma característica: como eles receberam muito a cultura helênica, eles tiveram que meio que deixar as exortações dos profetas, principalmente a respeito de idolatria, dessas coisas, meio que de lado. Com isso, eles falavam assim: não,
livro bom mesmo são só os 5 primeiros. Pentateuco, porque a ideia de penta aqui, né? 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então era a lei aceita por eles naquela época. Então a briga com os fariseus era grande. Negava a imortalidade da alma. Esse aqui é um estudo interessante que eu não fiz ainda, da onde surgiu essa ideia da imortalidade da alma lá no Antigo Testamento. Mas eles diziam, morreu, acabou. Tanto é que gerou uma discussão ali com Jesus por conta disso. Negava a existência de espíritos, anjos ou demônios. Então eles eram céticos também a respeito disso. Provavelmente porque absorviam mais a cultura helenística, né? Eles eram pró-helenistas. Então eles amavam o poder, a filosofia, a inteligência da cultura grega. Então eles eram muito influenciados por todos aqueles 100 anos, 150 anos de história, aonde a cultura grega reinava mais entre eles ali na região de Israel. Usava a religião e a cultura para alcançar o quê? O poder. E eram mais liberais e céticos sobre coisas espirituais. Então nós temos esses dois grupos que estavam em constante debate ali contra Jesus. Isso. Enquanto que os saduceus, o foco era só os 5 primeiros livros, os fariseus era toda a história, todos os profetas e a tradição oral. Então eles eram... os saduceus e fariseus se rivalizavam, porque o grupo mais inteligente olhava para a atitude dos fariseus e falava, não entro nesse barco aí não, eu não entro. Quem mais não entrava? O outro grupo, dos zelotes. Eles eram anti-Roma, aqueles que pegam adagas em armas, zelo pela lei de Moisés, não pagavam impostos ou combatiam os publicanos, desencadearam a primeira revolta judaica lá no ano 66 e foram perseguidos por Roma até Massada, onde se suicidaram. Eles também eram a continuação dos macabeus. Simão, discípulo do Senhor, havia sido um zelote. Mateus 10,4 fala, Simão, o zelote. Era um partido político, só que, diferente dos fariseus e dos saduceus, eles eram mais anti-romanos. Então, tudo que Roma queria dominar, eles eram contrários, eram os libertários que existem hoje no Brasil. Sabia que existem os libertários, né? Que a ideia é assim, todo mundo é livre, cada um faz o que quiser. São os libertários. No começo é muito bonito, mas depois que todo mundo é livre e faz o que quiser, vira uma bagunça, você não tem ideia. Então, a gente precisa de equilíbrio, só que os zelotes não queriam equilíbrio, eles queriam ir para a guerra. Tanto é que no ano 66, eles realmente conseguiram enfurecer o imperador Vespasiano, que mandou o general Tito matar todos eles, e por fim eles acabaram mortos lá na fortaleza de Massada, no deserto. E por último, os essênios, eles não aparecem no Novo Testamento, mas por conta da descoberta daqueles livros que eu falei lá na caverna de Qumran, onde eles tinham o Antigo Testamento, descobriu então que eles eram um grupo mais fechado, tipo João Batista, que ia para o deserto, não queria relacionamento com ninguém. Seria a ideia dos monastérios criados pela igreja em vários séculos da era cristã. O que era a ideia dos monastérios? Você quer servir a Deus? Então você vai sair da cidade, você vai para o monastério, lá você vai viver. E as mulheres também passaram a ter os seus monastérios, só de homens, só de mulheres. E assim a vida se passou por séculos, até que se entenderam que não era bem assim, né? Interessante. Os essênios, eles vieram por volta do ano 150 a.C. até 70, ou seja, quando houve a destruição de Jerusalém. Eles eram anti-helenistas, com certeza, adotavam a vida privada de prazeres, ou seja, nada de coisas boas, praticavam rituais de leitura, jejum, oração, purificação, eram messiânicos e escatológicos, né? Eles esperavam o retorno do Messias, acreditavam numa revelação especial de Deus para combater os inimigos. Manuscrito de Qumran é o ponto histórico mais importante e do qual nós conhecemos boa parte dessa história a respeito deles, mesmo não tendo sido citado na Bíblia, né? E eles iam para esses lugares assim, ó. Por isso que não era citado, né? Eles ficavam escondidos nos buracos, nos lugares mais difíceis de serem encontrados, de serem achados. E nessa caverna aqui
Em 1947 foram descobertos os manuscritos de Mar Morto, 930 fragmentos, datado do século III antes de Cristo ao I depois de Cristo. Então eram manuscritos daquela época, do ano 170 antes de Cristo ao ano 70 depois de Cristo, cópias preservadas daquela época que ultrapassaram 19 séculos e chegaram nas mãos dos arqueólogos praticamente intactos, né? Há hoje, só do Novo Testamento, amanhã a gente vai falar sobre isso, cerca de 5.000 cópias do Novo Testamento. Em média, cada cópia tem 420 páginas. 5.849 cópias, para ser mais exato, até anos atrás. A fortaleza de Massada era nessa região, bem aqui. Aqui os zelotes, 960, né? Cometeram suicídio.